eu sou Verusca Goiking e esse é o programa Visão Macro. E ela foi feita especialmente para você que achou a inflação de 2017 uma verdadeira farsa, que aquele 2,95 não fez nem cócega no seu bolso, que você acha que a inflação veio muito maior, afinal foram 115 reajustes da gasolina no ano passado. Para comentar esse assunto, professor Alexandre Cabral, tudo bom, professor? Olá, beleza? Tudo bom? Tranquilo, graças a Deus. Então, acho que você deve ter percebido uma repercussão nas suas próprias redes sociais, já que você é bem famoso aí no Facebook, do pessoal reclamando bastante sobre a inflação, dizendo que ou a pesquisa é manipulada ou que o número teve alguma fraude. Não, isso é o que eu mais escuto, do tipo, Temer manipulou para mostrar a segunda melhor inflação do Plano Real. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer pensar em manipulação ou algo parecido, o Diese, que é uma empresa ligada aos sindicatos, principalmente o sindicato do Grande ABC, eles também calculam a inflação. E a inflação do Diese, que tem como comando a CUT, Força Sindical e etc., deu uma inflação menor do que o governo. Isso já prova que a manipulação não existe. Tá, então para começar a falar da manipular a favor política. do Temer. Sim. Então, só um detalhe antes da gente ir para os números. Sim. Eu não acredito que a CUT faça um número forjado para favorecer o Temer. Esquece isso. Então, a palavra manipulação não existe para mim no meu mundo de inflação. O que existe é cesta de consumo, que é uma outra história. E como que explica para quem está assistindo agora e que percebeu que ali toda vez que foi fazer o orçamento, quem acompanha direitinho o seu orçamento mensal, de que o aumento aí do valor foi bem maior do que os 3%? Então vamos lá. Primeiro deixa eu contar a minha história. Sou eu, minha esposa e gêmeas de 5 anos. 24%, 25% do meu custo mensal é a mensalidade da escola. Verusca não tem filhos. Não. Então, o custo de mensalidade da escola é 0. E educação subiu 7%, né? No Bem caso a mais de educação foi 10. 10. Nesse caso específico de escola, como elas têm 5 anos, elas estão na tabela de 10,14%. Sim. Então, como eu não tenho já nem universidade mais para pagar, nem crianças, eu já não senti esse Você já não peso. sentiu esse 10,14%. Esse 10, minha inflação do ano passado foi algo próximo de 5,5%. 2,54% foi só esse item de 5,5%. Então, se eu conseguir negociar com a escolinha a virada do ano para não aumentar preço, a minha inflação cai teoricamente pela metade de 17 para 18. Então, uma coisa que nós temos que ter noção é cesta de consumo. O que você consome no seu dia a dia. Nós dois não consumimos mais fralda. Eu não consumo fralda há 3 anos e pouco, você ainda não consumiu porque não tem filhos. E fralda está na inflação. Uma coisa é que, assim, filhote de pombo, todo mundo sabe que existe, ninguém nunca mais viu. Aluguel de DVD. Aluguel de DVD está na inflação do IBGE. São 373 itens que a IBGE acompanha. Então, nem todo mundo tem condições de abranger todos os itens. Esquece, você vai ter um filho no colégio, quer dizer, tem gente que tem, né? Filho no colégio, no primeiro e segundo grau, que virou fundamental, me ajuda aí. Ih, também tô velha para acompanhar essas mudanças. Então, para mim é primeiro e segundo grau, fundamental, prático, médio. Esse negócio todo. Então você teria que ter filho na creche, filho na faculdade e na pós para pegar toda a educação. Sim. Pô, vai ter filho de 4 anos e 25 anos da vida, né? Pouco provável. Então, uma coisa que você tem que ter em mente é cesta. Para você ter ideia, o que eu fiz? Eu peguei no site do IBGE, antes de ir para o site do IBGE, eu tenho meu acompanhamento financeiro de gasto mensal, quer dizer, diário que vira mensal há 10 anos. Então, se você perguntar para mim quanto eu gastei para ir no cinema em 2013, em março, eu te digo quanto foi. Quanta organização? A gente vai ter que marcar um programa só para você ensinar todos os brasileiros a terem isso na Então, ponta eu do tenho lápis. esse controle, porque aquele famoso, evitar desperdiçar dinheiro. Então, vamos controlar. Então, o que eu peguei? Eu peguei meus 12 meses ano passado, então de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e achei a média dos meus 33 subitens, que eu tenho 33 subitens nessa planilha. Achando a média, porque você tem preço que aumenta no meio do caminho, senão ia ser loucura eu acompanhar, eu não sou IBGE da vida. Nessa média, eu separei esses 33 subitens e fui agora no site do IBGE. Site do IBGE, desses 33 subitens, o que você tem? Tinha todos, só que, por exemplo, alguma coisa eu junto, tipo alimento eu acabo juntando do supermercado. Então eu peguei tudo de alimento, botei naquele item, fui comparando um por um. Desses 373, 373 eu eliminei algo próximo de 185. 180, 185 eu não consumi em 2017 em nenhum momento. Fígado, pelo amor de Deus, fígado é só quando tem anemia.
Uva passa. Uva passa não tem no IBGE. Não tem no IBGE. Tem, não adianta. Então, se subir o preço de uva passa em dezembro, não entra na conta. É que nem IBGE não calcula uva passa, bacalhau, que é produto sazonal. Só que uva passa é literalmente sazonal. Acha uva passa hoje no supermercado? Eu não acho, aquilo é uma praga, aquilo é ruim demais, pelo amor de Deus. Produtor de uva passa, nenhuma campanha contra, mas eu acho uma droga uva passa. Então eu fui tirando costela de carneiro, aluguel de DVD, motel, gás de botijão, porque lá em casa é gás encanado, fui tirando vários. E teve um aumento bem importante de gás de botijão, né? Mas aí que tá, o meu é gás encanado. Sim, que então a diferença não é uma tem... coisa tão gritante assim. Uhum. E daqui a pouco a gente fala de gás de botijão, que tem umas lendas em cima de gás de botijão. Então, desses 370, sobrou por volta de 180. Nessa grande planilha, fui vendo o peso de cada uma, a inflação deu 5,51% ano passado. O governo deu 2,95, eu dei acima da média. Mas não o pessoal falar, como tinha um post no Facebook rodando, a gasolina subiu 200%, a energia subiu 80%. Como a inflação subiu 2,95%? Primeiro, esse post é mentiroso, porque aqueles aumentos são em reais. Sim. E segundo, é sexta. Eu sou taxista. Provavelmente a inflação do taxista foi alta. Eu trabalho com cozinha, eu faço marmita para vender. A inflação dessa pessoa deve ter sido alta. Porque provavelmente um componente que faz parte muito grande, que é o gás, subiu. Ok? Então, uma coisa fundamental, por favor, antes de qualquer crítica, olhe a tua cesta de produtos. Sim, e prestar atenção aqui em toda a sua explicação. A gente está ao vivo no Facebook, já tem o pessoal fazendo comentário, para quem que você vai falar aqui, vai ter que explicar direitinho, tá pedindo para você explicar o aumento da gasolina e do gás. Edi. O Marcílio dos Santos Ferreira comenta que o índice está muito desatualizado, que até o aluguel de DVD é loucura. E o Samuel Neves diz que é evidente que há alguma manipulação nesse índice, nem alimentos, dependendo de marca, não caiu de preço. Então, se é evidente, por favor, venha dar uma entrevista exclusiva para a Infomoney ou para mim no meu blog, detalhando todos os números. Pronto. Se é assim evidente, por favor, passem os números. Vamos desmentir o IBGE e fique milionário. E não esqueça, desmentir o DIEESE, que também é da CUT, tá? Então, o pessoal falando aqui de gás, a diferença é que só em grandes cidades, no interior, são gás de botijão e com aumentos absurdos. Na verdade, na minha rua, eu moro numa rua que a metade da rua é botijão, outra metade é gás encanado em São Paulo, em São Judas. Uhum. Então, a metade da rua você escuta aquela musiquinha do gás. Que, pelo amor de Deus, eu nunca queria ser motorista de gás para escutar aquela musiquinha. E outra metade da rua, que são os prédios, é encanado. Não sei o que a Comgás fez ali. Mas voltando, se você pegar os 8 meses primeiro desse ano, então de 1º de janeiro a 31 de agosto, o gás subiu 3,16%. Só que existe aquela grande memória. Quem bate esquece, quem apanha não esquece. Então você está com a memória que o quê? Que nos últimos setembro, outubro, novembro, dezembro. Nos últimos 4 meses, o gás subiu 12,45%. Só que ainda tem um outro detalhe. Gás, você vê, saiu uma reportagem da R7, deve ter uns 20 dias, tá, do portal R7. Ele procurou, no mesmo dia, gás na cidade de São Paulo. Ele pegava a diferença de 50% entre Itaquera e Grajaú. Então, o gás também tem esse problema. Você tem uma diferença muito grande entre os locais. Por que isso? Por 2 motivos. Primeiro grande motivo, às vezes falta de concorrência faz o lojista subir o preço. E o segundo motivo, ele vai ter que repor esse gás na frente, que ele vai receber um botijão vazio e vai ter que comprar um novo. Se ele está na cabeça dele com a cultura de inflação de gás, que o preço sobe, ele já põe uma gordura muito grande para poder conseguir comprar o próximo. Porque se ele comprou por 50, vendeu por 60, mas a próxima compra é 65, ele já pode ter dificuldade de fluxo. Principalmente que gás nem sempre são grandes empresas. Então, o gás subiu esse ano? Subiu. Só que ele subiu em 4 meses. Aí o pessoal está criticando 12 meses em função de 4. Ok? Certo. Então, esse é o grande detalhe em relação ao gás. Subiu? Sim, subiu. Mas não subiu 100% como está por aí, como estão dizendo, não. E você comentou uma coisa do gás, que é que tem vários preços, dependendo da região em que você tenta comprar. Só que isso é uma coisa que acontece para a maior parte da cesta observada pelo IBGE. Como que o IBGE faz essa conta para as pessoas entenderem de que não é uma manipulação? O IBGE tem um documento de umas 33 páginas que ele mostra até o sistema que ele calcula o gás, que ele calcula a inflação. Então, primeiro é o seguinte, o IPCA, que é a inflação oficial, ela é válida para as pessoas que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Tá? Então, alguns detalhes sobre a inflação.
os preços são colhidos de 1º a 31 de cada mês. Então, mês fechado é colhido os preços. Esse ano, por exemplo, acabou dia 28 devido a Ano Novo. Então, o governo colheu o preço de 1º de dezembro a 28 de dezembro. Sábado, domingo e segunda, 28 até quinta. A sexta, sábado e domingo não teve base de dados, eles não colheram esses dados. Eles vão com base em ambientes familiares, então eles pegam o padrão das famílias brasileiras e calculam. E o que eles fazem? Eles mandam, quando é alimentos, por exemplo, eles mandam vários funcionários do IBGE para a rua para poder ver o preço dos alimentos. E eles comparam, por exemplo, arroz Camil 5 quilos com arroz Camil 5 quilos. Eles comparam arroz João 5 quilos com arroz João 5 quilos. E eles fazem isso em vários supermercados diferentes e acham uma média. Por exemplo, na parte de alimentos. Feira Livre. Feira Livre tem um detalhe muito louco. Eles vão na Feira Livre entre 8 e 11 horas da manhã. Que eles alegam que antes das 8 o preço é caro e o preço às vezes é muito caro e eles podem perder noção de manipulação de preço. E depois das 11 começa a xepa. Então eles vão, todas as feiras livres que eles frequentam é entre 8 e 11 horas da manhã. Então você tem um grau de detalhe de como o IBGE colhe. Leite Ninho. Por favor, nada aqui é propaganda, tá? É só para dar exemplo para você entender. Pelo amor de Deus. O leite que ele pega lá é sempre de 400 gramas. Se a lata mudou para 470, eles readaptam a inflação para olhar para 470 e não olhar mais para 400. Então o trabalho de IBGE, da Fundação Getúlio Vargas, da FIPE e do DIEESE é bem detalhado em relação a isso. E você chegou a falar do padrão do brasileiro, mas conforme você começou até o programa aí dando exemplos pessoais, nossos, sobre educação que você tem gasto com escola infantil e eu não tenho, se eu não me encaixo nesse padrão do brasileiro, você também não se encaixa, já que a sua inflação foi muito mais alta por questões familiares. Como que o IBGE encontra esse padrão? Quem é o padrão do brasileiro, já que tem tanta gente reclamando? O que ele faz? Ele vê perfis de famílias que estão entre 1 e 40 salários mínimos. E pondera esses perfis. Então, quem ganha um salário mínimo, por exemplo, tem um preço de transporte muito alto e nenhum de plano de seguro. Para você ter ideia, quem ganha um salário mínimo não faz parte condomínio na cesta de inflação de nenhum instituto de pesquisa. Condomínio que ele mora, porque quem ganha um salário mínimo, os institutos de pesquisa de inflação entendem que eles não moram em ambiente que pagam condomínio. Já quem ganha 40, o plano de saúde é muito forte. Então, eles criam camadas de 1 a 40 e unem essas camadas ponderada como é que está a situação brasileira, mais próximo de 1 ou mais próximo de 40 salários. Por isso que existe outras inflações ligadas a grupos. Você tem inflação que quem ganha entre 1 a 2,5 salários mínimos, você tem inflação para a família que moram só pessoas acima de 60 anos. Então, você tem outros nichos de inflação que pode ser melhor do que o IPCA. O IPCA é a visão global de 200 milhões de habitantes. Né? E o IPCA é a inflação oficial usada pelo governo para reajuste em diversos contratos também. Mas, como você citou, tem a FGV faz isso, o IPEA faz isso, vários... o DIEESE, a GV, a FIPE e o IBGE são os 4 mais famosos. Sim, mas tem vários órgãos que fazem esse tipo de pesquisa e que muitos fazem justamente por camada. Tem para idosos... o FGV é que melhor define isso. De todos eles, a FGV é que mais separa. Eles separam o IPC, que a grosso modo o IPCA deles, o que muda é que o IPCA é até 33 salários mínimos, o IPCA vai até 40. Então, dentro do IPC, existem mais 2 IPCs. Tem um IPC-BR, que é o primo do IPCA, tem o IPC-CI, que é para famílias, que na verdade ele divulga 2 inflações, IPC-CI, para quem tem família que predomina idosos ou família só com idosos. Então, tipo, meus pais. Meus pais são IPCI, que ele tem 82, 83, minha mãe 8182, são os dois. Então, a inflação dele, o que é a escolinha deles? Pô, não vejo escolinha há 40 anos. Só que você tem um reajuste em medicamentos, por exemplo. Para eles é uma coisa absurda. Pô, o plano de saúde é 20 e pouco. O plano de saúde é minha escolinha para eles. É o maior gasto que eles têm, é plano de saúde. Então pesa de forma diferente. O plano de saúde pesa diferente, como pesa a escolinha para o lado, entendeu? E tem uma outra inflação também, o filhote de IPC da GV, que é quem ganha entre 1 e 2,5 salários mínimos. Que aí transporte pesa muito, alimentação pesa muito, tipo coisa que pesa muito, pão francês, leite, transporte,
alguns tipos de alimento, coisas que provavelmente a classe baixa ela come mais para sobrevivência do que para poder aquisitivo, para passeio. A maior parte do salário, como o salário é mais baixo e todo mundo precisa se alimentar, acaba sendo na parte de alimentos, alimentos e transporte. E por isso que até a camada mais pobre da população sentiu menos a inflação do ano passado. A inflação do... Aqui, deixa eu pegar um número aqui. Vamos pedir para o pessoal que coloque na tela para o pessoal ver? Deixa eu só achar uma pessoa organizada pra caramba. Não tá, o computador não está organizado igual as finanças, professor? Não está não, porque eu tô, você sabe, eu estava em Santos, alegre, feliz e contente. Você falou, quer vir falar comigo? Eu falei, vou. E daqui a pouco eu volto para Santos. Te tirei da praia? Me tirou da praia. E pior que eu trouxe as meninas. Foi tenso trazer elas, mano. Devia ter trazido as gêmeas para fazer uma participação especial. Ia ser um inferno, você nunca mais ia me ligar na vida, mano. Oh, meu Deus, vamos aqui, vamos para Excel. Bom, enquanto... IPCA 2017, você achou aí? Achei. Já está ali na tela para o pessoal ver. Aí, deixa eu só achar a aba que eu preciso. Enquanto você procura, me tira uma dúvida em relação ao que você estava falando sobre os pesos, porque a gente viu, por exemplo, em alimentos que a gente estava comentando que a inflação para a camada mais pobre pesou menos no bolso ano passado, o feijão carioca teve queda de 46%, é bem importante. Apesar disso, tem muita gente que fala que não vai no mercado, teve uma pessoa aqui que diz até que trabalha com isso, eu vou ver se eu resgato. Cadê a planilha? Tem uma pessoa que falou que está sempre no mercado, que trabalha no comércio aqui no Facebook. Eu perdi seu comentário, mas registrei aqui na cabeça sua informação. Que ele sempre vai no mercado e que ele não percebeu nenhuma queda de preço. Como que o BGE define quais serão as marcas pesquisadas? Porque não necessariamente todas as marcas de feijão carioca teve queda de 46%. As marcas mais populares vendidas no comércio, que aí tem uma outra subdivisão. Quando ela vai fazer a pesquisa familiar, dentro da pesquisa familiar, ela define a pesquisa por orçamento. Então, na verdade, ela tem 4 subdivisões para chegar nessa cesta de produtos. Por orçamento, e dentro do orçamento, ela vê quais são os produtos mais consumidos daquele ambiente familiar. Então, se você provavelmente você vai ter uma marca de leite diferente, Fortaleza, no caso, Recife, do que Porto Alegre. Uhum. Então, você vai ver o produto mais consumido da região que ele irá fazer acompanhamento. Também... Outro detalhe, se você pagar à vista, é isso que vale para a inflação, do que parcelado, porque parcelado pode ter aumento. Uma coisa curiosa, médico, ele consegue fazer a inflação de IBGE, a parte médica, é só médicos que dão recibo na hora da consulta. Aquele famoso médico, sem recibo é mais barato? Não, tem que ser com recibo para poder fazer parte da inflação. Sem sonegação também. Sem sonegação nenhuma. Você citou aí uma comparação com as cidades, também tem um outro caso específico para a inflação, que não são todas as cidades brasileiras que são pesquisadas. Não, são 9 cidades brasileiras pesquisadas. E como que foi feita essa escolha? São as principais cidades brasileiras, né? As maiores cidades brasileiras, no caso do IPCA, que eles consultaram. Na verdade, as grandes cidades, os grandes centros, municípios ao lado também participam. Tá? E que foram até sendo atualizados aí ao longo da história do país, passou a ter, entraram mais algumas cidades nos últimos 10, 15 anos, mais ou menos. Isso pode ser um fator que tem diferença aí para o bolso do consumidor, né? Sim, você pega uma inflação em algumas... inflação interior, às vezes é mais barato alimento, mas é mais caro o produto industrial, porque ela não tem indústria, tem cara de transporte. Então, um país continental como o nosso, 2,95 é a média do continente, mas não especificamente o que está acontecendo em Fortaleza, BH ou em São Paulo. Então, por isso que a gente fala, ela não é manipulada, ela não é mentirosa. Ela é uma visão global de uma população. Cada uma tem a sua de forma específica, tá? Sim. Achou aí? Não tô achando. Cadê, maluco? Tudo bem, tem várias perguntas para te fazer. Você acha aí? Tem gente aqui reclamando do governo. Terceira idade. A inflação da terceira idade foi 3,80% ano passado. Já foi maior do que a média dos brasileiros. O maior peso do pessoal da terceira idade ano passado foi habitação. Foi habitação, mais caro. Plano de saúde. Plano de saúde do 3,80, 3,80 não, perdão. Do 1,18, que é os últimos 3 meses, 0,27 foi plano de saúde.
Então, plano de saúde tem um peso muito grande o pessoal de terceira idade, tá? Aproveitando que você está falando de plano de saúde, o Anderson Alonso comenta que os planos estão aumentando anualmente entre 40% e 50%. Isso foi o que ele sentiu no bolso. Ele quer saber a sua opinião sobre a cesta de consumo. O que está acontecendo? Nós temos que tomar cuidado com algumas mudanças de patamares que não dá para acompanhar a inflação. Por exemplo, eu tenho 46. Eu literalmente me dei mal no dia 4 de dezembro, que foi o dia do meu aniversário. Eu até 3 de dezembro estava numa camada de plano de saúde. A partir do dia 4 de dezembro eu pulei um degrau. Eu fui por 46 até 50 e pouco. Então, meu plano de saúde, ele teve não somente o reajuste anual, ele teve o reajuste anual e o reajuste da tabela da idade. Então, essa é uma coisa que tem que tomar cuidado desses 40% dele. Se ele não mudou, além dele ter mudado o aumento natural anual da parcela, se ele não teve uma mudança de camada dentro da própria tabela do plano de saúde, que foi meu caso. Eu literalmente queria hoje ser dia 3 de dezembro. Para pagar um pouquinho menos esse aumento. O Rafael Brocher pergunta, já que você falou que tem inflações, né, índices diferentes para cada camada da população. Ele dá um exemplo aqui de uma família que ganha R$2.000 com 3 pessoas. Já que o IPCA, né, é mais genérico, qual seria o índice mais adequado para ele acompanhar? 2.000, IPC da Fundação Getúlio Vargas, o IPC-CS, que é a pessoa que ganha entre 1 a 2,5 salários mínimos. Certo. Então fica aí a resposta, Rafael, para vocês terem uma ideia aí de qual que é a sua inflação aí mais próxima. A pessoal só se fizer as continhas, igual você acompanha todo mês, item por item. O Minha esposa enlouquece com isso. Eu imagino, você deve controlar cada centavo. Mas não sou pão duro, eu só quero saber onde é que eu estou gastando. Ok. A gente vai fingir que acredita. O Oswaldo Nascimento, ele quer saber a sua opinião sobre o reajuste do salário mínimo. E se você que acredita que 1,81% reflete a inflação no poder de compra dos trabalhadores. Se você for ver para quem ganha um salário mínimo, a inflação de um salário mínimo foi... Peraí. Deixa eu pegar a cola, ajuda aqui. É muito número, né? Pra lembrar. Não, é impossível. 2,04 foi a inflação de quem ganha entre 1 a 2,5 salários mínimos. Então, 1,81 foi ruim? Foi. Pô, 15 conto não aumentou nada. 15 reais, né? O hábito de 15 conto. 15 reais não aumentou nada. Tinha que ter aumentado mais, sim. Tinha que ter dado aumentar poder de compra, sim. Mas foi o que veio. Tiver que criticar creme, critico. Foi uma droga. O Frederico Guimarães está perguntando se para ter uma deflação, se a gente vai ter que aplicar um plano semelhante ao RV aí na transição. Não, sem deflação, para. Deflação faz o empresário parar de investir, não. Deflação não. Por que deflação é ruim? É ruim o seguinte, primeira coisa, deflação pode criar paralisia do país. Como? O produto custa 10. Mês passado era 11,50, no mês anterior era 12. Mês que vem tá 9, não compro. Aí você para, não sei o que custa 13, 1.000, mês passado era 1.100, no outro era 1.150. Vou esperar bater 990 para comprar. Então você você para de consumir porque você acredita que queda de preço. O empresário não vendendo vai ter que vender mais barato para poder tentar conseguir fazer a venda. Se isso ficar um tempo muito grande, ele para de investir. Você freia a economia. Consumo e vai freando a indústria, então, vai freando todo mundo. Inflação próximo de zero, ok, melhor dos mundos, mas deflação é muito ruim. E mesmo assim, né, a gente tem, por exemplo, Estados Unidos, Europa, todo mundo tentando ali estimular a economia para ter uma inflação, para conseguir ter crescimento, ampliar a vaga de trabalho. Tipo, a inflação americana, estão torcendo para ficar por volta de 1,5, 2, estão felizes pra caramba. Então, porque não tem 1,5, 2 de inflação, você nem sente 1,5, 2 de inflação. Então, pelo amor, não estou dizendo que deflação é ruim a curto prazo. Ter um mês ou outro de inflação faz parte. A gente teve até, né? Acho que junho ou julho do ano passado teve um mês que foi deflação. Teve 0,23 negativo, se eu não me engano. Agora, no geralzão, não, é horrível para a economia. Certo. Trouxe algumas tabelas que queria mostrar. Não, meu micro acabou de dizer adeus, amor. Meu Deus, vamos ter que... Olha, o Salomão já tá acompanhando a gente. Salomão quer saber quanto é o ingresso do Palmeiras, é isso? Não, né? Não. Ele tá elogiando. Acho que depois você vai ter que passar lá para dar um abraço. Tá falando que você é um mito. Tem gente que comentando, né, que gás na região é de 70 até 80 reais. Não, isso acontece, sim. Tem região que deve estar gás quase 100. Mas não esqueça,
2 motivos. Primeiro, aumentou muito, o empresário ficou com medo, aumentou demais. Às vezes, falta de concorrência na região e joga o preço para cima. Isso é a vantagem do gás encanado. É tabeladozinho ali, mais tranquilo. Falando sobre o pessoal que reclamou, que não sentiu no bolso, você falou sobre as marcas que são as marcas mais básicas. Então, vamos levar para uma coisa bem popular do brasileiro, que é a cerveja. Então, a gente tem aquelas marcas mais baratas, mais básicas, mas agora se o brasileiro já toma uma marca, nem precisa dizer ser importada, mas uma marca mais premium, ele já vai estar fora da cesta. Fora da cesta. Só os populares mesmo, que você vê propaganda em TV, quase uma abrangência nacional. O IBGE pesquisa só uma marca de cada item ou várias? Não, pode. Ele não detalha isso, ele não dá exemplos numéricos dessa conta, mas ele diz no relatório que ele pode procurar mais de uma marca de cada item. A gente vê que gasolina tem um peso bastante importante em transportes, que já é um subitem ali do IPCA. Isso. Como que o IBGE chegou nesse peso? Porque também isso não é até um tempo atrás, boa parte da minha renda era consumida pela gasolina. Hoje eu moro próximo do trabalho, venho a pé, tirei isso da minha cesta de inflação, ali, minha cesta básica do mês. Mais uma vez a gente cai. Qual que é o padrão médio do brasileiro? Existe uma pesquisa prévia para saber como que ele já fez ele fez a pesquisa prévia, a última acho que foi em 2009 que ele detalhou, onde ele vai nas residências e dentro das residências passa um bom tempo com a pessoa, vê todo o padrão de consumo, orçamento, em cima de todas essas informações achou uma média. Então, antes do IPCA, tem uma pesquisa do IBGE que traça isso já o padrão teve lá atrás, e de Qual tempo que é essa em tempo pesquisa? ele atualiza. É um do filhote da PNAD, que é pesquisa de domiciliar. Sim, eu esqueci o nome o que vem depois do P. Sim, mas tem então uma pesquisa que ele vai até a casa dos brasileiros. Das pessoas e vê, vai naquele apartamento ali, vem cá, quantos moram aí, com a renda familiar, tudo é completamente sigiloso. O que vocês consomem, não consomem, qual é o seu padrão de consumo. E é daí que saem os pesos, as marcas consumidas também vêm daí, as pessoas informam. Também. Além daí, ele vai bater com o supermercado. Ele vai ver no supermercado, os principais supermercados da região, quais são as marcas mais consumidas daquela região. Então, por exemplo, pode ser Nestlé em São Paulo e no Rio de Janeiro ser, sei lá, só vê Nestlé melhor com cerveja para fazer isso. Skol aqui e Brahma no Rio. E aí as duas marcas vão entrar juntas nessa cesta. Tanto é que se você for ver, você vê divisão. Rio de Janeiro você tem... O IBGE faz uma coisa melhor até do que a GV. Todos os números são 100% público. GV tem coisa que você tem que fazer assinatura, pagar. Então você vê lá um negócio que tem 20 linhas com 20 colunas com 400 linhas. Então tem um detalhe de tudo do Rio, tudo de São Paulo, tudo de BH, tudo de Brasília. Certo. O Marcílio, a gente estava conversando aqui dos preços da cerveja, ele falou partiu tomar pinga, então, mas tem inflação da pinga. Isso não, o chá deu deflação, meu amigo. Chá deu deflação, é sério. Chá foi deflação ano passado. Então toma chá. Então vamos tomar chá, até que é bom, acalma, fica zen e vamos. Foi um dos produtos que mais caiu ano passado, líquidos, foi chá. Mais que feijão carioca. Líquido para beber. Para bebida. O concorrente do líquido foi o chá. Então nada de álcool para o brasileiro. Come feijão, bebe chá. Saudável. O pessoal falou aqui sobre as diferenças na região e o IBGE, por exemplo, numa cidade como São Paulo. Os preços de alimentos, por exemplo, aqui no Itaim, onde está o estúdio do Infomoney, vão ser muito diferentes daquele supermercado lá na Guarapiranga. Esses pesos também eles observam? Eles somam e dividem. Igualmente. Igualmente. Então não tem a inflação de um bairro mais nobre, não pesa mais ou menos do que outro mais. Não é levado em consideração a quantidade da população, porque menos pessoas moram no Itaim do que na Guarapiranga? Não. Eles levam em consideração o supermercado e o supermercado da região, a feira livre da região, não. Eles não fazem esse peso. Eles somam e fazem média aritmética. Para quem ainda está aqui nos nossos comentários do Facebook, batendo no IPCA... Continuo dizendo, IPCA é a média da população. IPCA não obrigatoriamente é a tua cesta que está aí batendo. É aquela história, né? Então se não eu tenho diga duas manipulação, maçãs... digam que a minha cesta não bate com o IPCA. E todos os dados são públicos, né? Como você estava falando. O que não é público, por exemplo, é a marca. Tipo... ele diz lá que o feijão caiu 10%, mas ele não diz que estava 10%, agora está 9%. Ele não mostra o preço, ele só mostra a variação.
Quem ainda está em dúvida e quer comprovar, mas não tem a mesma paciência que você para fazer isso há anos, dá para com um mês ali, colocando tudo na ponta do lápis, conseguir fazer essa comparação olhando os dados do IBGE para ter uma noção do tamanho da inflação? Pode dar, pode ser que não. Por que pode ser que sim, pode ser que não? Se você tem hábito só no supermercado e aquele supermercado não conseguiu negociar bom preço, você pode ter às vezes uma inflação maior, minha do que a sua dentro da própria cidade, mesmo supermercado. Como eles vão em vários, eles acham a média da cidade. Sim, mas ele consegue calcular ele consegue a própria ter uma noção, inflação. a própria inflação. E é fundamental saber a própria inflação para saber quanto você gasta, né? O que está aumentando, o que está te atrapalhando, o que está aumentando o seu custo de um ano para o outro. Até para pensar em talvez trocar marcas, eliminar a pinga aqui que o Marcílio falou. Vai puxar, Marcílio. Ele falou chazinho verde com limão. Limão também teve deflação. Então aí, ó, tá ótimo, chá verde com limão, tá no caminho certo, Marcílio. Ele agradeceu, disse que aprendeu muito e com bom humor. E outro detalhe aqui, que pode dar algum problema para algumas pessoas que acompanham a inflação, tá? O governo acompanha biscoito e tangerina. Ele não acompanha bolacha nem mexerica. A gente vai entrar nessa discussão do biscoito e bolacha, Rio-São Paulo. Acho melhor não. Não, biscoito, IBGE, isso é muita maldade do IBGE fazer isso, biscoito e tangerina. A Marcinha ali, que é da técnica, já disse que a gente está totalmente sem tempo. Foi já muito acabou, bom. Marcinha, é isso? Pô, vem cá participar com a gente, bater um papo. Ela não pode, tem que ter alguém para colocar a gente no ar. Não vamos entrar na discussão, concordamos na uva passa. Mas só um detalhe, o dicionário oficial da língua portuguesa é um dicionário Y, que está em Lisboa. A palavra biscoito entrou nesse dicionário 300 anos antes da bolacha. Então, biscoito veio Você antes. está em terreno de paulista, eu acho melhor a gente não começar isso. Professor, muitíssimo obrigada. Tem gente aqui ainda falando de manipulação. Manda a sua pergunta que a gente traz o professor Cabral para falar de novo com a gente. Isso aí, eu que agradeço. Super obrigada e obrigada a vocês pela audiência. Até a próxima. Até a próxima.